O Brasil superou a China no número oficial de mortes pela Covid-19, 5.017 pessoas. E o Jornal Nacional vai mostrar daqui a pouco que existem motivos para se acreditar que muitos outros óbitos não entraram nessa lista oficial. Mas, independentemente disso, os 5.017 cidadãos vencidos por essa doença configuram uma tragédia. Imagine que eles seriam a população inteira de muitas das nossas cidades. 20% dos municípios brasileiros têm menos de 5.000 moradores. De ontem para hoje, o Ministério da Saúde registrou 474 novas mortes, chegando a um total de 5.017. O número de casos confirmados subiu para 71.886. 5.385 novos casos confirmados da Covid-19 só nas últimas 24 horas. O Brasil registrou o primeiro caso no dia 26 de fevereiro. A primeira morte em 17 de março. Passamos de 1.000 óbitos no dia 10 de abril e hoje, menos de 3 semanas depois, já chegamos a mais de 5.000 mortes. A China, onde o vírus surgiu, tem hoje mais casos que o Brasil, quase 84.000, mas tem menos mortes, 4.637, 380 a menos. O Brasil é também o mais atingido na América Latina. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que é preciso aumentar o isolamento social. As pessoas devem ficar mais em casa, evitar a exposição à doença. Se nada for feito agora, eles alertam que daqui a 20 dias, a velocidade de propagação do novo coronavírus pode ser ainda maior. E avaliam que nas últimas semanas muita gente começou a relaxar essas medidas. Nós víamos uma curva, em princípio, que era uma curva controlada de aumento, tanto de casos quanto de mortes. Mas este pico mostra que nós estamos entrando numa outra fase de risco da pandemia. Isto é, tem muito mais gente exposta ao vírus e, consequentemente, vamos ter muito mais casos graves a curto prazo. Isto seguramente era o risco que a gente queria evitar, de ter uma quantidade muito grande de doentes graves, precisando de UTI e respirador, e nós não teremos estrutura de assistência médica para dar conta. Não há muita mágica quanto a isso. Se não houver o distanciamento, a transmissão aumenta e 10 a 20 dias depois a gente começa a ver isso como resultado em internações em unidades de terapia intensiva e mortes. Ao chegar ao Palácio da Alvorada há pouco, o presidente Jair Bolsonaro também foi questionado sobre o aumento das mortes por Covid-19 no Brasil. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E agora, também no início da noite, depois de toda a repercussão da notícia de que o número de mortes no Brasil tinha ultrapassado da China, o ministro Nelson Taixe decidiu falar com a imprensa. Ele disse que os números mostram um agravamento da situação no país, especialmente nas cidades que já vinham com maior número de casos. O que tem que ficar claro é um número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma, entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente para as diferentes regiões, mas hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior como um quadro de pior, e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução.
você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. É por isso que Deus te escolheu. Não tem bermuda, não? Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.